Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Eu estou desse jeito para apresentar a nossa quinta aula, que se encontra no capítulo 4 e se chama Equações Polinomiais do Segundo Grau Disfarçadas. Então, aqui eu estou disfarçado. O que é disfarçado? Parece até cômico isso, mas o que é disfarçado? É quando você se encontra lá, mas não se apresenta, né, da forma que todo mundo está habituado a ver. Então, nós vamos estar falando e aprendendo a resolver sobre equações polinomiais de segundo grau disfarçadas. Nessa quinta aula, você vai estar vendo o tipo 1 e o tipo 2. Entretanto, tanto o tipo 1, que é a equação biquadrada, e a tipo 2, que é uma equação polinomial, só que de grau 6, 8, 10, 12, qualquer múltiplo de 2, a forma de você resolver se apresenta do mesmo jeito, né? Você vai apenas trocar as variáveis, ok? Então vem comigo, continua, e eu espero que você esteja estudando, esteja fazendo as atividades, isso é muito importante, e dá o feedback para a gente aqui, tanto nas minhas redes sociais, quanto também nas redes sociais da escola. Conto com vocês, vem comigo. Ok, crianças, vamos lá. Equações polinomiais do segundo grau. Disfarçada. Gente, o que seria uma equação de segundo grau disfarçada? O próprio nome já está falando. Disfarçada é algo que está escondido, que está oculto, né? Não, na verdade, poderíamos até dizer assim, não é nem escondido ou oculto. A melhor explicação seria algo que não se apresenta na forma real, né? Então, eu coloquei a definição aí para vocês. São alguns tipos de equações que, após serem feitas substituições de uma variável por outra, resultarão em equações do segundo grau. Então, ele normalmente vai me apresentar uma equação com expoentes diversos, só que elas estão camufladas, né, como outra equação polinomial, mas na verdade é uma equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui, existem algumas situações que as pessoas colocam, por exemplo, como se fosse dois tipos de equações do segundo grau disfarçadas, mas na verdade não são dois tipos, é um único tipo. Só que existe um tipo que é muito mais comum, que se chama equação biquadrada. Tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos lá. Equações do tipo ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c igual a zero, onde a diferente de zero e n é maior do que 2. Para esse tipo de equação, nós devemos trocar essas variáveis. Então, que variável você vai trocar? Aonde tiver x elevado a 2n e o x aqui elevado a n, você vai trocar essa variável e tornar ela numa equação do segundo grau, ok? Mas antes, eu quero que vocês atentem para o seguinte. Quando eu tenho, ó, ele diz que meu n tem que ser maior do que 2. Por que maior do que 2? Porque se aqui for 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Então vai ser do segundo grau. Mas quando eu tenho aqui 2, 2 vezes 2, 4. Olha aqui. Essa aqui nós chamamos de equação biquadrada. Ok? Então, esse expoente aqui é que vai determinar se ela é... Esse expoente aqui que vai determinar se ela é ou não disfarçada. Se é 4, é porque 2 vezes n, onde n é igual a 2, vai ficar 2 vezes 2 é igual a 4. Então, ela é, na verdade, uma equação disfarçada do segundo grau. Então, eu vou ter que transformar essa variável, vou ter que substituir ela por uma outra variável para
resultar ela numa equação do segundo grau. Você vai já entender o que eu estou querendo dizer. O que eu quero que você entenda agora é que toda vez que você vê, ó, então, por exemplo, aqui foi 4. Qual é a metade de 4? É 2, ó, certinho, ó. 2n. Qual é a metade de 2n? É n. Então, quando você vê um expoente, olha para um expoente, você vê o expoente é 8. E o outro expoente logo em seguida é a metade dele, você já sabe que você está lidando com uma equação disfarçada do segundo grau. E note o seguinte, a equação disfarçada do segundo grau, ela precisa apresentar apenas 3 termos, tá? Tem que ser um trinômio, ok? Aqui, ó, como é que vai ficar? O n aqui é quanto? Quanto valeu o n? Se é 6, quanto foi o n? 3. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Então, eu teria uma equação do terceiro grau. Mas eu resolveria também na forma da equação do segundo grau. Tá certo? Então, isso é só para a gente introduzir. Nós vamos agora responder esses dois exemplos de forma bem devagar, para você entender o que é essa substituição de variável, ok? Fique comigo. Então vamos lá. Eu tenho aí, ó, 4x à quarta menos 13x quadrado mais 3. Eu já notei, né, que se um dos expoentes é 4 e o outro é 2, é a metade, então é uma equação disfarçada do segundo grau, ok? Então preste bem atenção nisso. Então, se eu já sei que é uma equação do segundo grau disfarçada, eu preciso trocar essas variáveis. Como assim, professor? Olha o que vai acontecer. Aonde é x à quarta, você vai chamar de x ao... y, né? Já que é para trocar. Você vai chamar de y ao quadrado. Ok? Então, aonde é x à quarta, você vai chamar y ao quadrado. Aonde é x ao quadrado, você vai chamar de y. Então, você vai estar trocando a variável de x à quarta para y ao quadrado e de x ao quadrado para y ao quadrado. O que vai acontecer? Eu vou reescrever a minha equação da seguinte forma. Então, vai ficar 4y² menos 13x mais 3. Tudo isso igual a zero. Tudo bem? Feito isso, o que a gente vai fazer, professor? Nós vamos agora resolver a equação do segundo grau. Então, veja que eu tinha uma equação do quarto grau, ou na verdade nós chamamos de biquadrada, e agora nós transformamos ela numa equação do segundo grau. Não. Então, nós vamos fazer o quê? Resolver. Vamos resolver pela fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos começar aqui pelo delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual, quanto vale meu b? 13 menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 3. Delta é igual, 13 ao quadrado, 169. Ok? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Então, meu delta é igual a 121. Tá certo? Feito isso, vamos agora calcular o valor de y, né? Lembrando que é y. Y é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Passa aqui para o lado. Então, y é igual. Quanto vale o b? Menos 13. Então, se é menos b, vai ficar 13 positivo. Mais ou menos raiz quadrada. Delta vale 121. 121. Sobre 2 vezes o a vale 4. Y é igual a 13 mais ou menos raiz quadrada de 121
e 21, 11. Sobre 2 vezes 4, 8. O que a gente conclui? Que o y' é igual a 13 mais 11 sobre 8. E o y duas linhas é igual a 13 menos 11 sobre 8. Vamos aqui. 13 mais 11, 24 sobre 8. 24 sobre 8, 3. 13 menos 11, 2 sobre 8. Nós vamos fazer o que aqui? Simplificar. Simplificando em cima e embaixo por 2, eu vou ter aqui 2 por 2, 1, 8 por 2, 4. Ok, acabei? Claro que não, gente. Se eu tenho x à quarta, quer dizer que eu vou ter 4 valores. Eu tenho 4 respostas. Lembra que quando a gente viu equação do primeiro grau, uma raiz, equação do segundo grau, 2 raízes. Se é uma equação biquadrada, eu vou ter 4 raízes. O que eu devo fazer? Eu vou substituir esses valores que eu acabei de encontrar aonde? Ó, no x ao quadrado igual a y. Então eu volto à equação original. Então vai ficar aqui. Não é uma substituição da equação, é substituindo só esse pedaço aqui, tá, gente? Então vai ficar aqui, ó. X quadrado é igual a y para y igual a 3. Então vai ficar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 3. Ok? Vamos botar para cá. Então x, gente, se é ao quadrado, vai gerar o que? Uma raiz quadrada. Então vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. Pronto, acabei. Não tem nada, não é exato. Próximo. Para y igual a 1/4. Então, x ao quadrado é igual a 1/4. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. X é igual a mais ou menos meio. Então, essas duas situações aqui que são a minha resposta, né? O meu conjunto solução. Então, ficaria aqui, ó, meu conjunto solução. Ficaria menos raiz de 3, menos meio, mais meio e mais raiz de 3. Tudo bem? Então, isso que nós acabamos de responder foi uma equação do segundo grau disfarçada, mas em especial, quando o expoente aqui é 4, nós chamamos de equação biquadrada, ok? Vamos ao segundo exemplo. X à sexta menos 9x à terceira mais 8. Então, primeira coisa que eu verifico é se os expoentes, né, um é a metade do outro, vamos dizer assim. Então, eu tenho 6. A metade de 6 é 3. Então, ok. Já satisfaz a minha primeira condição para ser uma equação disfarçada do segundo grau. E a outra é saber se tem 3 termos. Tem 3 termos? Tem. Então, é uma equação realmente disfarçada do segundo grau. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir as variáveis. Então, aonde tiver x à sexta, eu vou chamar de y ao quadrado. Professor, eu sempre tenho que chamar de y? Não, você pode substituir a variável pela qual você achar mais indicado. E o outro é x à terceira é igual a y. Notem, né, que tem que satisfazer para ser uma equação do segundo grau. Então vai ficar aqui, ó, y ao quadrado menos 9y
mais 8 igual a 0. O que foi que apareceu? Justamente a equação do segundo grau. O que é que eu vou fazer agora? Vou resolver a equação. Vamos lá. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Delta é igual. Quanto vale b? Menos 9. Menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 8. Delta é igual. Menos 9 ao quadrado, base negativa expoente par, resposta positiva vai dar 81. Né? 9 vezes 9, 81. Menos 4 vezes 8, 32. Perfeito? Então, meu delta é igual a 81 menos 32, 49. Beleza? Agora nós vamos calcular o valor de y. Então, fica aqui, ó. Y é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Passando aqui para o lado. Então, meu y vai ser igual a menos b menos 9. Então, vai dar 9 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes o a. Quanto vale o a? Vale 1. Então, y é igual a 9 mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Porque 7 vezes 7 são 49. 2 vezes 1, 2. Y é igual. Y', né? 9 mais 7 sobre 2. E o y, duas linhas. 9 menos 7 sobre 2. 9 mais 7, 16 sobre 2 igual a 8. 9 menos 7, 2. 2 sobre 2, né? O 2 dividido por 2, 1. Ok? Então, terminamos aí essa primeira parte, descobrindo os valores para y. Se eu tenho agora os valores para y, eu vou substituí-los no valor de x ao cubo, porque olha, eu disse bem aqui, ó, x ao cubo é igual a y, então y também é igual a x ao cubo. Então vamos lá. Para x ao cubo igual a y, vírgula, onde y é igual a 8. Então vai ficar aqui, ó, x ao cubo igual a 8. O que significa isso? Se eu quero tirar esse cubo daqui, eu quero somente o valor de x, eu vou fazer o quê? A raiz cúbica. Então vai ficar a raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? X é igual a 2. Lembra, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então eu tenho aí já um valor. Vamos para cá para cima. Para y é igual a 1. Então, x ao cubo é igual a 1. Então, x é igual a raiz cúbica de 1. X é igual a 1. Então, eu descobri aí os dois valores para x. Logo, o meu conjunto solução é 1 e 2. Tudo bem? Então, só revisando. O que é uma equação disfarçada do segundo grau? É quando justamente você tem uma equação que ela não está na forma do segundo grau, né? Não aparece explicitamente a variável elevada ao quadrado, mas ela é um múltiplo de 2. Ok? Então, basta trocar as variáveis e resolver normalmente e voltar para o valor de x. Ok? Forma fatorada de uma equação biquadrada. Acabamos de falar que a equação biquadrada
É aquela onde o expoente é o 4. Se nós temos a forma fatorada para uma equação do segundo grau, que é só isso aqui, ó. Tirado isso aqui, tirando essa parte aqui. Na equação biquadrada, eu também tenho a forma fatorada e é essa aí que eu coloquei para vocês aqui, ó. Quem é x1, x2, x3, x4 é justamente o valor das minhas raízes. Então, professor, o que eu devo fazer? Para que serve isso? Ele pode pedir para você escrever na forma fatorada, então você tem que escrever desse jeitinho, ou você pode fazer como eu coloquei no exemplo, pedir para você escrever a equação, ok? No caso, escrever a equação biquadrada. Então você já tem que pensar, eu vou encontrar uma equação onde o maior expoente é 4. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Isso aqui é quem? As raízes. Então eu vou substituir aqui em cima. Vai ficar então da seguinte forma, queridos. Vai ficar x menos x1. Já é menos 2, vai ficar mais 2. Vezes x menos x2 é menos 1, então vai ficar mais 1. Vezes x, se é mais 1, vai ficar menos 1. X menos 4, x menos 2. 4 não, menos 4 não, menos x4, né? Igual a 2. Então, eu fiz as devidas substituições. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação aí dessas raízes, ok? Mas se eu perceber o seguinte, eu vou mudar a ordem para você perceber o seguinte, tá? Eu vou escrever de uma forma diferente. Ó, eu vou juntar x mais 2 vezes x menos 2 vezes x mais 1, x menos 1. Gente, observem bem. O que é isso bem aqui? Esses dois carinhas juntos. E o que é isso também bem aqui? Tudo isso está igualado a zero, tá? Isso aqui nada mais é do que, ó, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Produto notável, né? Então eu posso aqui dizer que o produto da soma pela diferença é quem? O quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo. Isso aqui tudo está multiplicado. Mesma coisa aqui. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo isso igual a zero. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 1. Ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Propriedade distributiva, ó. Certo? Vai ficar então aqui x quadrado vezes x quadrado, x à quarta, né? Conserva a base, somos expoentes. X quadrado menos 1, menos x quadrado. Menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. Tudo isso igual a zero. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, vai ficar aqui x à quarta. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 1 mais 4, 5x quadrado, mais 4, igual a zero. Pronto, acabei de escrever a minha equação a partir das raízes, apenas utilizando a forma fatorada. Se você for resolver isso aqui tudo de novo, vai dar justamente essas raízes lá em cima. Tudo bem? Então isso foi o que nós falamos sobre equação
biquadrada. Então, para fechar essa quinta aula, nós vamos falar sobre soma e produto das raízes de uma equação biquadrada. Nós já conceituamos uma equação biquadrada, nós já falamos sobre a fatoração de uma equação biquadrada e agora nós vamos concluir com soma e produto das raízes de uma equação biquadrada. Então, aí eu coloquei para vocês a mesma definição que se encontra no livro, inclusive, de vocês. Consideremos a equação ax à quarta mais bx quadrado mais c igual a zero. Notem que aí eu tenho nada mais nada menos do que a forma reduzida desta equação biquadrada. Por que é biquadrada? Porque aqui o 4, porque o meu expoente aqui, né, do a está elevado à quarta potência, né, do quarto grau. Então a gente chama de biquadrada. Com a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Então quer dizer que nesta situação aqui, para eu ter a soma e o produto das raízes, é necessário que eu tenha os três termos da equação, onde A, B e C pertencem aos reais, cuja as raízes são x1, x2, x3, x4 e a equação do segundo grau, né? Vou fazer lá aquelas substituições que nós vimos nos exemplos, e cujas raízes y1 e y2, tá? Vai ser as raízes que nós vamos encontrar desta equação aqui após fazermos as substituições das variáveis. Sabemos que de cada raiz da equação do segundo grau obtemos duas raízes simétricas, quer dizer, uma positiva e uma negativa, para as equações biquadradas. Então, o que a gente conclui? Que eu vou ter x1 sendo mais raiz de y1 e x2 menos raiz quadrada de y1. O meu x3 e o meu x4 vão ser, respectivamente, mais raiz quadrada de y2 e menos raiz quadrada de y2. O que isso implica? Com isso, a soma das raízes da equação biquadrada vai ser igual a zero. Se eles são simétricos e eu vou somar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cancelar. Tá? Para vocês que gostam, né? Vocês vão cortar, mas eu prefiro cancelar, que é muito mais classudo, né? Como a gente fala, tem muito mais classe. Então, a soma das raízes da equação biquadrada tem que ser igual a zero. Então, para você resolver uma equação biquadrada utilizando a soma e o produto, a soma tem que ser igual a zero. E o produto? O produto vai dar isso aqui, né? O produto das raízes vai ser quem? Igual ao produto das raízes da equação do segundo grau. Tá? Então, o produto das raízes da equação biquadrada vai ser igual ao produto das raízes da equação do segundo grau. Mas o que é o produto das raízes da equação do segundo grau? Nada mais é do que C sobre A. Nós falamos isso sobre soma e produto na equação do segundo grau. Então, vai ser esse resultado aí. Tudo bem? E para finalizar mesmo, essa observação que é muito importante. A soma dos quadrados das raízes de uma equação biquadrada, né, se eu for somar aqui os quadrados das raízes de uma equação biquadrada, vai ficar desse jeitinho bem aqui. O que vai acontecer? Cancela expoente com índice, expoente com índice, expoente com índice, expoente com índice. Vai restar o quê? Que a soma das raízes ao quadrado, né, das raízes da equação biquadrada ao quadrado vai ser igual à soma das outras raízes, y1, y2, y1, y2, que cada um desses vai gerar um parzinho, ok? Mas, y1, y1, y2, y2. Então, eu tenho 2 de cada, ok? Então, eu poderia escrever desta forma, certo? Mas, o que a gente já viu lá em soma e produto? O que é a soma de raízes da equação do segundo grau? Nada mais é do que menos B sobre A. Então, eu coloco esse 2, vai ficar menos 2B sobre A. Isso é uma observação. Algumas questões cobram isso. São raras, mas aparece. Tá? Então, essa observação é importante caso ele cobre, né, a soma dos quadrados de uma equação biquadrada. Ok, gente? No mais, um forte abraço. Fique com Deus. Estude, se cuide e vamos juntos concluir, se Deus quiser, o 9º ano, tá certo? Um forte abraço
Fique com Deus.